Olá, meu nome é André, sou médico patologista e eu estou gravando essa aula para falar um pouco sobre os avanços recentes envolvendo a classificação de Banff, bem como as lacunas que ainda persistem nesta classificação e as perspectivas futuras relacionadas à avaliação patológica no contexto de biópsias de enxerto renal. A classificação de Banff, ela foi criada no ano de 1991 como uma forma de padronizar os laudos patológicos e melhorar a comunicação entre nefrologistas, cirurgiões e patologistas que avaliavam biópsias de enxerto renal. Essa avaliação ela passou a ser padronizada com base em critérios morfológicos, como glomerulite, inflamação intersticial, arterite, e a partir da análise desses parâmetros, foram criadas classes diagnósticas, como as classes de rejeição hiperaguda, alterações borderline, rejeição aguda e nefropatia crônica do enxerto. Percebam que no ano de 91 não havia divisão entre os subtipos de rejeição em mediada por células T e mediada por anticorpos, mas foi o embrião de uma classificação que foi sendo gradativamente aceita, utilizada e aprimorada. Os encontros da classificação acontecem a cada 2 anos e nós podemos ver aqui nessa linha do tempo de um excelente artigo de revisão sobre os 30 anos da classificação, como que esses critérios foram aprimorados, como, por exemplo, a definição dos critérios para rejeição mediada por anticorpos em 2001, a eliminação da categoria nefropatia crônica do enxerto em 2005, a definição de outros parâmetros morfológicos, como a pericapilarite, que aconteceu em 2007, a inclusão de novos fenótipos de rejeição mediada por anticorpos, como a rejeição C4b negativa no ano de 2013, e o início da padronização dos exames de biologia molecular, a lesão de inflamação em áreas de fibrose em 2015, que foi o ponto de partida para a definição dos critérios para o diagnóstico da rejeição crônica mediada por células T em atividade. Tivemos também mudanças na categoria borderline, ou seja, gradativamente a classificação ela foi sendo refinada, aplicada e discutida até que chegamos na última revisão que foi realizada no ano de 2022. Então, esses parâmetros morfológicos iniciais, eles foram também mantidos, mas surgiram novas formas de se avaliar a morfologia do enxerto renal e assim chegar a classes diagnósticas mais detalhadas que forneciam e fornecem informações mais precisas aos clínicos que acompanham os pacientes. Hoje a classificação de Banff é dividida em 6 subclasses: normal, alteração mediada por anticorpos, onde está presente a rejeição mediada por anticorpos ativa ou crônica ativa ou crônica inativa, as alterações borderline, a rejeição mediada por células T, que hoje pode ser aguda ou crônica em atividade, a fibrose intersticial e atrofia tubular. Lembrar que nós devemos reportar se existe ou não inflamação em área de fibrose e outros diagnósticos. Nós temos, inclusive, esquemas da classificação de Banff para alguns diagnósticos específicos, como score de nefrite por poliomavírus. A gente quantifica a porcentagem de túbulos comprometidos por inclusões virais ou com positividade ao estudo imunohistoquímico para o marcador SV40. Quais foram os principais tópicos discutidos no Banff do ano de 2022? Um dos principais foi a inflamação microvascular, ou seja, a presença de células inflamatórias em compartimentos como o capilar peritubular e os capilares glomerulares. Qual é o papel atual da inflamação microvascular e como ela deve ser avaliada?
Quais são os parâmetros que, junto com essa inflamação microvascular, permitem o diagnóstico de rejeição mediada por anticorpos? E quais não são tão úteis ou devem ser avaliados com mais cautela? Qual é a repercussão das novas modificações ou das modificações pregressas e recentes para o diagnóstico da rejeição crônica mediada por células T? E quais são as perspectivas, o futuro da patologia de transplante, que vai permitir o refinamento e o aprimoramento dessa tão importante classificação? Lembrar que nos últimos 10 anos a classificação esteve muito debruçada sobre a rejeição mediada por anticorpos. E hoje nós já reconhecemos que, ao falar em rejeição mediada por anticorpos, nós podemos nos referir a diferentes fenótipos, desde aquele quadro antigamente denominado de rejeição hiperaguda em pacientes com cross-match positivo, que leva a uma disfunção muito precoce do enxerto com muita deposição de C4D, até um fenótipo mais indolente, relacionado a anticorpos anti-HLA de novo, que leva a um remodelamento vascular, que leva a alterações visíveis também na microscopia eletrônica, com menos C4D, que é a hoje denominada rejeição mediada por anticorpos em atividade. Ou seja, os critérios para rejeição mediada por anticorpos, eles devem englobar todos esses fenótipos, de modo que eles devem ser utilizados em contextos clínicos diferentes, mas para dar o mesmo diagnóstico e com o mesmo grau de acurácia que possa não só dar o diagnóstico, como também determinar melhor o prognóstico relacionado a este subtipo de rejeição. Como que a classificação de Banff ela foi mudando em relação à rejeição mediada por anticorpos na última década? Em 2013, o C4D, subproduto de ativação da via clássica do complemento, que tem uma ligação mais estável às células endoteliais, ele deixou de ser critério obrigatório para o diagnóstico da rejeição mediada por anticorpos. Ainda muito importante, porém foram reconhecidos e são reconhecidos casos de rejeição mediada por anticorpos sem a presença de C4D, uma vez que anticorpos anti-HLA podem levar à lesão às células endoteliais que não necessariamente relacionados à ativação da via clássica do complemento. Já no ano de 2017, considerou-se que o C4D poderia atuar como substituto do DSA. Então, enquanto no Banff de 2013 caracterizou-se a rejeição C4D negativa, no Banff de 2017 padronizou-se uma nova forma de se diagnosticar rejeição, que é a rejeição com alterações histológicas, mas com pesquisa negativa para anticorpos anti-HLA. Ou seja, o C4D passou a atuar como um substituto para o DSA, no caso de a biópsia apresentar um quadro histológico clássico com inflamação microvascular. Então, o que a deposição de C4D significa? Significa que existe uma ativação do complemento na topografia da célula endotelial da microvasculatura. E é um dos mecanismos pelos quais anticorpos anti-HLA podem levar à lesão e inflamação nesse compartimento. Mas é importante frisar que existem outras maneiras pelas quais estes anticorpos podem causar dano ao endotélio da microvasculatura renal. O C4D pode ser avaliado tanto por imunistoquímica quanto por imunofluorescência indireta. A imunistoquímica é mais acessível, contudo, a imunofluorescência mostra maior sensibilidade. Qual é o significado hoje da deposição quando eu, patologista, detecto positividade para C4D nos capilares peritubulares? Quando o C4D está associado a sinais, alterações morfológicas que caracterizam inflamação microvascular, isso é indicativo da ação do DSA no endotélio. Ou seja,
O C4d, na presença de inflamação microvascular, ele é utilizado para confirmar a rejeição mediada por anticorpos. E eu posso ter essa combinação e não apresentar pesquisa positiva para anticorpos anti-HLA. Ou seja, mantém-se a concepção do Banff de 2017, na qual o C4d pode ser um substituto para DSA em quadros histologicamente suspeitos para rejeição mediada por anticorpos. Além disso, deve-se considerar a possibilidade da positividade em outros compartimentos também apresentar implicações diagnósticas, como é o caso da positividade glomerular. E aí eu estou falando da positividade linear em 3 ou mais alças capilares glomerulares. Essa presença de marcação glomerular pode ser um indicativo de que aquela glomerulopatia crônica do transplante mostra uma relação com rejeição mediada por anticorpos, mesmo na ausência de marcação em capilar peritubular para o C4d. Percebam que o C4d glomerular possui uma sensibilidade de quase 70% para o diagnóstico da rejeição crônica em atividade mediada por anticorpos. E, inclusive, é um fator de risco para uma menor sobrevida do enxerto. Então, a marcação para C4d ela é padronizada no capilar peritubular, mas já existem evidências de que ele pode ser avaliado em outros compartimentos e que isso pode ter implicação diagnóstica e prognóstica para o paciente. Falando um pouco mais sobre a inflamação microvascular, quais são os principais parâmetros morfológicos, ou seja, que eu consigo observar na biópsia, que me permitem afirmar que existe inflamação microvascular? Nós temos inflamação microvascular no glomérulo, que é a glomerulite, e no capilar peritubular, que é a pericapilarite. Esses são sinais de atividade. À medida que este processo progride, começam a surgir sinais morfológicos de cronicidade, como as duplicações de membrana basal glomerular, também chamadas de glomerulopatia crônica do transplante ou do enxerto, e uma alteração visualizada à microscopia eletrônica, a multilaminação da membrana basal do capilar peritubular, geralmente mais de 7 laminações de membrana basal em um ou mais capilares peritubulares. Então, esse processo que inicialmente é inflamatório, ele vai se converter em um processo de remodelamento vascular à medida que essa inflamação em atividade, ela progride para a cronicidade. Lembrar que hoje devemos utilizar o termo rejeição ativa e não rejeição aguda para nos referirmos a biópsias nas quais observamos glomerulite e pericapilarite. Qual é a padronização mais recente do ano de 2022 para o diagnóstico da rejeição mediada por anticorpos? Tudo começa quando em uma biópsia renal nós encontramos alterações morfológicas que sugiram rejeição mediada por anticorpos. Não só glomerulite, não só pericapilarite, mas também microangiopatia trombótica, as alterações crônicas e também a arterite. O que eu devo fazer após a detecção dessas alterações suspeitas? Eu vou avaliar o score de inflamação microvascular, o somatório de glomerulite e pericapilarite. E se eu tiver disponível, eu posso avaliar a expressão de marcadores moleculares relacionados à rejeição mediada por anticorpos. A partir daí, teremos 2 cenários possíveis. Se eu tiver uma inflamação microvascular significativa, ou seja, o somatório maior ou igual a 2, eu posso ter os seguintes cenários e diagnósticos. É necessário avaliar C4d e DSA. Se eu tiver C4d positivo e ou DSA positivo, ou seja, um ou outro ou ambos, nada mudou em relação ao Banff de 2019. Eu mantenho o diagnóstico de rejeição mediada por anticorpos.
ou ativa ou crônica em atividade, a depender das alterações morfológicas observadas. Agora, se eu tenho uma inflamação microvascular significativa, a C4D é negativo e DSA é negativo, isso em 2019 não era considerado como rejeição. Hoje também não é, mas já existe uma classe diagnóstica específica para essas alterações, que é inflamação microvascular, DSA negativa e C4D negativa. E eu vou explicar nos próximos slides a implicação de se fazer esse diagnóstico patológico. Agora vamos para outro cenário. Eu observo alterações sugestivas, mas o score de inflamação microvascular ele é menor do que 2, ele é igual a 1. Quais são os cenários e diagnósticos possíveis? Novamente, avaliar C4D e avaliar DSA. Se eu tiver C4D positivo, independente do status de DSA, eu mantenho a minha impressão diagnóstica, o meu diagnóstico como rejeição mediada por anticorpos. Nada mudou. Agora, se eu tenho C4D negativo e DSA positivo, isso não era considerado como rejeição em 2019 e em 2022 é laudado, deve ser laudado como RMA provável. E eu vou falar sobre a implicação de se fazer esse diagnóstico. E por último, quando eu tenho uma inflamação microvascular leve, discreta, focal, DSA negativo e C4D negativo, eu não coloco em nenhuma das outras classes diagnósticas. É negativo para a rejeição mediada por anticorpos e a inflamação microvascular não é significativa a ponto de merecer uma atenção mais pormenorizada. Dito isso, eu gostaria de falar sobre a implicação da biologia molecular hoje. A biologia molecular, ela entrou na classificação de Banff no ano de 2013, na forma da pesquisa dos ENDATs, os produtos de transcrição da célula endotelial ativada. Então, nessa época, biologia molecular era para avaliação de produtos da célula endotelial. E qual era o papel da biologia molecular no ano de 2013? No caso de biópsias com C4D negativo, a biologia molecular poderia atuar como um substituto para o C4D e, assim, corroborar o diagnóstico de rejeição mediada por anticorpos. Então, a biologia molecular ela surgiu como uma forma de corroborar o diagnóstico em casos negativos para C4D. Casos com alterações discretas ou dúbias, negatividade para C4D, e a presença desses marcadores ajudava a fechar o diagnóstico de rejeição mediada por anticorpos. Qual é o papel atual da biologia molecular segundo a última avaliação? Não se fala mais em ENDAT, se fala de marcadores característicos, produtos de transcrição para rejeição ou injúria microvascular, indo além da célula endotelial ativada. Ou seja, o papel da biologia molecular após o último consenso Banff é indicar injúria microvascular. Ou seja, em uma biópsia, em um contexto clínico no qual eu considero suspeito para rejeição mediada por anticorpos, mas eu não tenho inflamação microvascular, a biologia molecular pode ser útil para você definir que ali existe sim produtos de transcrição que estão associados à rejeição mediada por anticorpos. Lembrar que ainda é um método caro e pouco acessível na maior parte dos centros diagnósticos de transplante. Eu gostaria de aproveitar o momento para apresentar os resultados das minhas pesquisas relacionadas ao doutorado, nas quais eu avaliei a expressão de marcadores moleculares associados à rejeição, mas eu não avaliei o estudo molecular, eu avaliei a expressão por imunohistoquímica e principalmente para o marcador von Willebrand, o fator de von Willebrand, observou-se uma associação com a inflamação microvascular. Quanto maior o score de inflamação, maior era a inflamação microvascular.
Isso também foi observado para o marcador caderina. Lembrar que nós avaliamos capilares peritubulares, assim como é o C4D, mas o fator de von Willebrand mostrou uma associação mais significativa com a inflamação microvascular. Inclusive, em um subgrupo de análise, avaliamos os pacientes com fibrose intersticial, sem nenhum sinal morfológico ou DSA ou C4D que sugerisse rejeição. Eram biópsias laudadas como BANF5. E, nesse caso, a expressão de von Willebrand em mais de 10% dos capilares peritubulares, ela esteve associada a uma menor sobrevida do enxerto no período de segmento do estudo, que foi de 3 anos, mostrando que sim, a padronização ela é por biologia molecular, mas quem sabe outras formas de se avaliar esses produtos de transcrição relacionados à rejeição, como, por exemplo, a expressão proteica por meio de imunistoquímica pode fornecer informações relevantes e isso deve ser aprimorado e ainda mais investigado. Então, o que aconteceu no Banco de 2022? Houve um estreitamento da forma de se diagnosticar rejeição mediada por anticorpos. O que eu estou querendo falar? Até o Banco de 2017, nós tínhamos a categoria suspeito para rejeição mediada por anticorpos. E nessa categoria, havia várias possibilidades de combinações de lesões morfológicas, IC4D e DSA, que não permitiam o diagnóstico conclusivo, mas levavam o patologista e o clínico a suspeitarem de rejeição. Essa categoria, ela foi substituída em 2022 pela rejeição mediada por anticorpos provável. E os cenários nos quais eu devo emitir o diagnóstico de RMA provável foram reduzidos. Basicamente, qual é o cenário? É o cenário no qual eu tenho uma inflamação microvascular leve com DSA positivo e C4D negativo. Qual é a implicação hoje de eu, como patologista, falar rejeição mediada por anticorpos provável? Ela pode ser rejeição mediada por anticorpos dentro de um contexto clínico que favoreça DSA de novo com disfunção aguda do enxerto, ou em casos de crossmatch positivo ou pacientes hipersensibilizados. Ou seja, pode-se considerar o tratamento para RNA em alguns cenários com disfunção aguda do enxerto em pacientes hipersensibilizados, ou acompanhar esse paciente com biópsias protocolares, uma vez que nem todos os casos serão rejeição mediada por anticorpos. Então, é uma categoria que pode englobar tanto a rejeição quanto a não rejeição, dependendo aí de uma contextualização clínica, com exames laboratoriais, sendo que a biologia molecular ela pode ser útil para mostrar uma inflamação microvascular mais significativa, não morfologicamente, mas do ponto de vista de expressão molecular. Então, falar um pouquinho mais sobre o que pode levar à injúria microvascular no enxerto. Agora nós temos a classe diagnóstica, inflamação microvascular, C4D negativa e DSA negativa. Quais são as possíveis etiologias que podem se associar a esse diagnóstico? Nós temos, obviamente, os anticorpos anti-HLA, que muitas vezes eles podem estar presentes, mas em uma titulação menor, ou então o exame, o PRA que nós temos no momento da avaliação não é um PRA recente, aí você repete o PRA e detecta os anticorpos anti-HLA, ou seja, eles devem ser pesquisados, o painel deve ser repetido para que essa possibilidade ela seja afastada. Mas também temos anticorpos não anti-HLA, cada vez mais reconhecidos como o anticorpo antirreceptor da angiotensina 1, ou então anticorpos anti-endotelina, que podem ser autoanticorpos ou aloanticorpos e podem levar a uma lesão, a um enxerto renal, com glomerulite, pericapilarite, C4D, dentre outras alterações. Além disso, é cada vez mais reconhecido o papel da imunidade inata. Lesão de isquemia, reperfusão, infecções virais podem levar, sim, à inflamação microvascular, e isso não necessariamente indicar rejeição mediada por anticorpos. E um outro fenômeno cada vez mais reconhecido é o missing self de células natural killer,
ou seja, células natural killer do receptor que não reconhecem antígenos HLA de classe 1 do doador, o que gera uma ativação dessas células natural killer. Então, a isquemia reperfusão, a lesão de isquemia reperfusão, ela se caracteriza por um processo de lesão e morte celular que pode estar associada à liberação de mediadores que vão recrutar células inflamatórias. Ou seja, eu posso ter uma biópsia de um paciente com uma lesão de isquemia reperfusão, uma DGF prolongada, que apresenta, inflamação microvascular C4d negativo e DSA negativo, e isso muito provavelmente não é rejeição mediada por anticorpos, uma vez que a inflamação microvascular não necessariamente está relacionada a anticorpos anti-HLA, ela pode estar relacionada a uma ativação da imunidade inata, como a presente na isquemia reperfusão. Além disso, nós temos o mecanismo NK Missing Self. O que significa isso? Nossas células natural killer estão naturalmente condicionadas, educadas. O que significa isso? Elas apresentam em sua superfície um receptor chamado de KIR. Esse receptor KIR, ele interage com antígenos de MHC da classe 1, e isso leva a uma inibição, uma educação das células NK. Quando eu tenho um processo no qual as células NK não reconhecem os antígenos do doador, os antígenos de classe 1 do doador, eu tenho a perda dessa inibição, ou seja, torna-se mais provável que essa célula NK agrida as células endoteliais do órgão doado. Eu tenho uma inflamação microvascular relacionada a uma perda de inibição das células NK. Percebam que, nesse caso, não existe um mecanismo de lesão mediada por anticorpos. Eu posso ter, sim, ativação de células NK associada a anticorpos anti-HLA, mas eu posso ter também devido ao mecanismo de missing self. Então, eu estou apresentando aqui os dados de um artigo com mais de 900 biópsias, a maior parte delas protocolares, realizadas pelo grupo da Universidade de Leuven, no qual foram avaliados por meio de genotipagem a presença de missing self, o número de missing self, ou seja, nós temos como deveria ser um linfócito NK educado. Um exemplo, receptores KIR-DL2 deveriam interagir com HLA ou A3 ou A11. Quando eu tenho um doador que não tem esse HLA, eu tenho a perda de um mecanismo inibitório de ativação de células NK. E quanto mais discordâncias eu tenho, maior o número de missing self. Percebam aqui que de 954 casos, 222 apresentavam inflamação microvascular. A causa mais comumente identificada foram os DSA, os anticorpos anti-HLA. Porém, uma porcentagem razoável, cerca de 20% dos demais casos de inflamação microvascular estavam associados a missing self. E um outro dado interessante é a positividade para CMV, o histórico de CMV, antigenemia, não necessariamente no enxerto renal. Infecções virais como o CMV podem levar a uma desregulação de células NK e também fazer inflamação microvascular. E existem condições nas quais eu observo mais de um mecanismo favorecendo a inflamação microvascular. Ou seja, cada vez mais é reconhecido o papel das células NK como agentes de lesão ao endotélio. Essa ativação, esse missing self, essa perda dos freios inibitórios, ela pode causar efeito deletério ao enxerto, mas principalmente quando eu tenho missing self em pacientes com DSA, ou seja, a ativação de células natural killer por missing self isolada não tem o efeito deletério. Aqui eu estou avaliando a sobrevida do enxerto livre de glomerulopatia crônica do transplante, e eu posso demonstrar, ou melhor, os autores do estudo demonstraram que a presença isolada de missing self não estava associada
há um prognóstico tão reservado no enxerto no sentido de desenvolver uma lesão grave, potencialmente irreversível, que é a glomerulopatia crônica do transplante. Porém, quanto maior o número de missing self, menor era a sobrevida do enxerto livre de inflamação microvascular. O que o artigo está querendo falar? Missing self pode levar à inflamação microvascular, não necessariamente o mecanismo é mediado por anticorpos, e quando isolado, missing self tende a levar a um quadro mais indolente, com uma tendência à melhor sobrevida do enxerto e menor taxa de evolução para lesões crônicas, que, por sua vez, levariam a um prognóstico mais reservado a esse rim transplantado. Então, é importante reconhecer que nem toda inflamação microvascular vai carregar o mesmo prognóstico reservado e o mesmo mecanismo fisiopatológico do que a ação lesiva mediada por anticorpos anti-HLA. O que eu devo reportar e sugerir ao colega nefrologista ao avaliar e diagnosticar ou emitir o diagnóstico de injúria microvascular C4d negativa e DSA negativa? Inicialmente, eu não posso afirmar que isso seja uma rejeição mediada por anticorpos, porque eu não tenho elementos suficientes para mostrar o anticorpo, e sua ação lesiva no endotélio vascular. É interessante repetir o PRA, avaliar DQ, ou seja, o aprofundamento na pesquisa de anticorpos anti-HLA. Mas se for uma biópsia muito recente, em um paciente com DGF prolongada, que teve um tempo de isquemia fria importante, considerar que pode ser apenas por uma lesão de isquemia-reperfusão. Além disso, a rejeição mediada por células T pode estar associada a glomerulite pericapilarite. Essa hipótese deve ser considerada. Investigar infecções virais e não necessariamente infecções virais no enxerto. A presença de antigenemia para CMV já é capaz de fazer uma desregulação de células natural killer com inflamação microvascular. Isso não necessariamente tem o prognóstico reservado associado à rejeição com anticorpos anti-HLA. Claro que é difícil fazer essa pesquisa, mas em centros com mais recursos, procurar anticorpos não anti-HLA, e quando não se chega a uma conclusão, esse paciente pode e deve ser acompanhado mais de perto, até com biópsia protocolar. Alguns casos podem evoluir com os critérios para rejeição mediada por anticorpos, mas em alguns pode ser que haja outros mecanismos, como o missing self, mostrando que a classificação de Banff ela deve caminhar para um reconhecimento de um subtipo específico de rejeição ou de lesão microvascular, que é eu coloquei aqui entre parênteses, não existe essa classe diagnóstica, mas por que não pensar que no futuro nós possamos falar que existe uma rejeição mediada por células NK? De uma forma geral, o fenótipo dessa alteração indica um quadro mais indolente, ao contrário dos casos com C4D e ou DSA. Aqui nós temos um estudo de Senev e colaboradores com cerca de 600 biópsias, mostrando que o DSA ele não é só um marcador diagnóstico, mas também prognóstico. Ele indica que aquela inflamação microvascular, quando na presença de DSA, ela vai estar associada a uma menor sobrevida do enxerto. Ou seja, casos de rejeição DSA negativa ou casos onde eu observo simplesmente a injúria microvascular e eu não posso diagnosticar rejeição, estão associados a uma evolução menos desfavorável do enxerto, mostrando a complexidade da avaliação e de se fazer o prognóstico em pacientes com inflamação microvascular. Ou seja, a inflamação microvascular isolada, aqui denominada rejeição mediada por anticorpos histológica, tende a não apresentar um prognóstico tão desfavorável como a rejeição DSA positiva. Algumas outras atualizações da classificação. O que fazer quando eu observo em uma biópsia necrose tubular aguda com C4D positivo? O que isso pode indicar? O que eu posso adiantar é que, de uma forma geral, isso não é rejeição mediada por anticorpos. A necrose tubular aguda foi retirada da classificação de Banff como uma lesão morfológica associada à rejeição.
Pode ser um quadro de rejeição, uma RMA provável em pacientes com transplantes cross-match positivo, o que não é uma realidade da maior parte dos centros transplantadores. Em pacientes com incompatibilidade ABO, pode se tratar de um processo de acomodação e não necessariamente de uma lesão microvascular. E nos outros casos, não é possível o diagnóstico de rejeição mediada por anticorpos. Em pacientes com elevado risco imunológico, DSA positivo e C4d positivo, você pode até lançar mão da biologia molecular para ver se tem injúria microvascular do ponto de vista molecular. Porém, caso você não disponha dessa ferramenta, não é possível afirmar que seja rejeição mediada por anticorpos. A injúria tubular aguda com C4d não é mais critério para o diagnóstico de rejeição mediada por anticorpos. Nós também avaliamos esse grupo de pacientes nas avaliações com a expressão imunistoquímica. Então, aqui nós temos o grupo com inflamação microvascular C4d e DSA, o grupo, por assim dizer, triplo negativo, e aqui o grupo com C4d e DSA, mas sem inflamação microvascular. Percebam que alguns casos apresentavam uma maior expressão do fator de von Willebrand, porém outros apresentavam uma expressão menor, mostrando que é um grupo heterogêneo. Eu não posso afirmar que todos são rejeição mediada por anticorpos, eu não tenho elementos para fazer essa afirmação, e mais uma vez reforça a necessidade de buscarmos outras maneiras de avaliar a inflamação microvascular, que não apenas a biologia molecular, buscando aprimoramento de outras maneiras de exame, como é o caso da imunistoquímica. Outras modificações, a fibrose intimal não deve mais ser utilizada como critério isolado para o diagnóstico de rejeição mediada por anticorpos crônica. É uma alteração pouco específica que pode ter diversas etiologias. Eu devo avaliar alterações mais específicas, como glomerulopatia crônica do transplante, e se eu tiver eletrônica, multilaminação da membrana basal de capilares peritubulares. Agora, falando um pouquinho sobre a rejeição mediada por células T. Os critérios para o diagnóstico dessa rejeição foram estabelecidos em 2017, mas em 2019 foi padronizada a avaliação do parâmetro TI-FITA, que significa a presença de tubulite em áreas de fibrose. Não necessariamente o túbulo deve ser atrófico, mas ele deve estar presente na área de fibrose. Ao se avaliar a rejeição mediada por células T crônica, o patologista deve prestar especial atenção nas diferenças entre os parâmetros presentes nas áreas de fibrose e na área não fibrótica. No geral, quando eu tenho uma tubulite em áreas de fibrose, isso indica um prognóstico mais desfavorável e uma menor chance de resposta ao tratamento para a rejeição crônica mediada por células T. Ou seja, eu devo reportar o componente crônico, mas se eu tiver um componente ou borderline ou de rejeição aguda mediada por anticorpos sobreposta, isso deve ser mencionado, porque isso pode predizer uma melhor resposta ao tratamento, por exemplo, com corticoterapia e timoglobulina. Não é interessante eu laudar sempre rejeição crônica mediada por células T em atividade. Se tiver um componente agudo, eu também devo destrinchar as características morfológicas deste compartimento não afetado pela fibrose. Aqui, uma coorte prospectiva mostrando que tanto a inflamação em área de fibrose quanto a tubulite em área de fibrose tem uma associação com uma maior chance de perda do enxerto. Quanto maior a gradação de Banff para esses dois parâmetros, menor a sobrevida de enxerto no tempo de segmento do estudo, mostrando que nós devemos avaliar com cuidado não só a porcentagem de inflamação na área de fibrose, quanto também devemos avaliar a intensidade da tubulite nessas áreas fibróticas. Quais são as perspectivas futuras? Para onde a classificação de Banff está caminhando? Uma das propostas é a adoção de índices de atividade e cronicidade para a rejeição mediada
por anticorpos. Rejeição mediada por anticorpos, ela deve ser entendida como uma lesão contínua e não como classes estáticas. Existe uma proposta de se avaliar a rejeição mediada por anticorpos como uma nefrite lúpica, com índices de atividade e cronicidade, utilizando os parâmetros da classificação de Banff. Percebam a importância que deve ser dada à glomerulopatia crônica do transplante na determinação do índice de cronicidade. Haas e colaboradores, em uma amostra de 170 biópsias renais de enxerto renal em 2 centros, mostraram uma sobrevida do enxerto reduzida para biópsias de rejeição com índice de cronicidade maior ou igual a 4, mostrando que a adoção desse índice de cronicidade pode ser uma ferramenta prognóstica e também para determinar a resposta e o tratamento que será realizado para o acompanhamento de um paciente com diagnóstico de rejeição mediada por anticorpos. Ele avaliou o risco relacionado a vários parâmetros e o maior risco que foi observado na análise uni e multivariada foi essa divisão do score de cronicidade em maior ou igual a 4 e menor do que 4. Se eu tiver uma biópsia com um score 2 de CG, de glomerulopatia crônica, já chega a 4, indicando que a presença de alterações de remodelamento vascular não precisam de ser tão intensas para já indicar um prognóstico mais desfavorável do enxerto, o que mostra a importância de, quando disponível, fazer fazer microscopia eletrônica para detectar estas lesões em uma fase mais precoce. O índice de atividade também tem, quando superior, igual ou maior que 9, uma associação com maior risco de perda do enxerto, porém não é uma associação tão forte quando o índice de cronicidade dividido em maior ou igual a 4 e menor que 4. Além disso, cada vez mais deve ser destacado o papel da patologia digital para avaliação de parâmetros como mensuração do diâmetro glomerular, avaliação da espessura de vaso, que é uma informação importante na biópsia para implante, o uso de lâminas digitalizadas, avaliações morfométricas, poderão avaliar de forma ainda mais precisa as alterações no enxerto renal e também em biópsias pré-implante, um tema ainda controverso no contexto da patologia de transplante em relação à sua aplicabilidade ou não para a predição de risco de perda do enxerto. Além disso, uma nova fronteira são os xenotransplantes. Existe uma proposta de um grupo da classificação de Banff, um grupo de estudos sobre xenotransplantes, avaliando quais são as causas de perda do enxerto, se as alterações morfológicas são as mesmas, se a positividade para C4b existe ou não, e as implicações do diagnóstico molecular, mostrando que novas fronteiras, novas perspectivas estão surgindo, mas também novas lacunas, como as que são abertas em classes diagnósticas como a inflamação microvascular, DSA negativa e C4d negativa. Já para finalizar, eu gostaria de passar um pouquinho sobre o meu olhar como patologista renal e de transplante sobre a classificação de Banff. Ela permite uma boa padronização e uma comunicação entre patologistas dos mais diversos centros transplantadores. Existem evidências crescentes da sua aplicabilidade e da sua importância para classificar melhor essas biópsias. Os critérios são discutidos frequentemente nas conferências Banff, onde os colegas patologistas e nefrologistas podem opinar sobre as modificações propostas, e ela serve como um ponto de partida e também de apoio, por meio do qual eu posso mostrar ao colega nefrologista quais foram os critérios utilizados para a emissão do diagnóstico clínico patológico. Algumas desvantagens, ela passa por constantes mudanças e sua complexidade vem gradativamente aumentando. A interpretação ela pode ser dúbia e ela muitas vezes não avalia o processo, e sim ela coloca os diagnósticos em classes e não avalia um processo mais contínuo de mudança e de transição. Ela é tudo ou nada. A simples mudança de uma intensidade de glomerulite ou pericapilarite pode ser o diferencial de uma rejeição para uma não rejeição. Ela é de difícil interpretação devido às suas constantes mudanças. E o grupo que decide quais as principais mudanças ainda é um grupo
pequeno que dispõe de muito recurso em poucos centros diagnósticos, ou seja, nem sempre o que a classificação propõe eu posso aplicar no centro diagnóstico no qual eu trabalho. Dito isso, eu gostaria de encerrar minha apresentação. O próximo BANF será no ano de 2024, em Paris, e eu espero estar presente para poder continuar me atualizando. Eu sou fascinado por patologia de transplante e eu espero ter conseguido passar um pouquinho nessa apresentação. Muito obrigado e eu estou sempre à disposição se houver dúvidas. Um forte abraço.